mais interessa, nossa preocupação esteve com a Amazônia das florestas. Na Amazônia dos Cerrados, nós podemos duplicar nossa área plantada e triplicar nosso produto agrícola sem tocar uma única árvore. Mas na Amazônia da floresta, o grande desafio consiste em criar os instrumentos necessários para que a floresta em pé valha mais do que a mata derrubada. A iniciativa determinante do nosso trabalho para a realização dessa tese, para que a floresta em pé valha mais que a mata derrubada, é o que nós temos chamado de soerguimento científico e tecnológico do extrativismo. Antes de explicar o que eu quero dizer com isso, eu gostaria de dar um passo atrás e fazer uma recuperação histórica muito sintética do que foi o primeiro pacto celebrado pelos extrativistas com o governo federal sob a liderança de Chico Mendes. Ainda na década de 80, o Estado assumiu o compromisso com o movimento político dos extrativistas de proteger as áreas em que ocorria a atividade de extrativismo. Também assumiu o compromisso de reconhecer a liderança dos extrativistas na gestão das suas reservas. Por sua vez, os extrativistas se comprometeram em preservar as áreas sob eles, as áreas que o Estado reconheceu como de liderança dessas comunidades. Se nós olharmos hoje o que aconteceu, percebemos que os extrativistas cumpriram fielmente a parte deles do trato. Das reservas extrativistas, o percentual de desmatamento é inferior a 3%. Menos de 1% da área das reservas de desenvolvimento sustentável foram desmatadas. Mas o Estado brasileiro, ao longo da sua história, não fez toda a parte que lhe cumpria. Fez pouco. Isso começou a mudar, e mudou com o governo Lula. Nenhum governo, antes, na história desse país, para lembrar, nosso chefe, fez tanto pela Amazônia e pelos extrativistas como o presidente Lula. Foram criadas, antes do presidente Lula, 22 unidades de conservação de uso sustentável. Apenas com o presidente Lula foram criadas outras 21 unidades de conservação de uso sustentável. Recentemente, o governo lançou, com a participação ativa do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Promoção dos Produtos da Sociobiodiversidade, que já promete beneficiar, de início, as cadeias produtivas do babaçu e da castanha. Foi lançado também recentemente o Plano Nacional de Agricultura e Pesca, que tem como uma de suas vertentes predominantes, fundamentais, a valorização da pesca nas áreas de preservação. Além disso, o governo criou um plano de aquisição dos produtos extrativistas, tomando uma decisão ousada, em que o Estado promete fazer as vezes do mercado, garantindo a compra de alguns produtos extrativistas, quando o mercado por si só não faz o seu trabalho. Isso não é fácil de cumprir, isso não é fácil de prometer, isso mostra o compromisso e a ousadia do governo federal e do presidente Lula. Mas fruto dessas medidas adotadas pelo presidente Lula, fruto das mudanças na economia mundial e fruto das mudanças nas lideranças e nas comunidades extrativistas, aconteceu o inesperado. Algo que não podemos mais ocultar e que deve ser enfrentado de frente. O extrativismo mudou. Não é mais o mesmo da época de Chico Mendes. E as demandas das comunidades extrativistas também mudaram. Não são mais as mesmas da época de Chico Mendes. O grande desafio que nós nos colocamos agora, e é a provocação que eu faço para os senhores e faço para nós mesmos do governo federal, é como nós devemos lidar com o novo extrativismo que se forma na Amazônia. Começo pelo problema que demonstra essa mudança. O problema não é um bom problema, é um problema
traduz a vertente negativa da mudança. E ele é compreendido da seguinte forma: nós temos na Amazônia, de um lado, as atividades extrativistas de natureza e de cunho artesanal. Essas atividades, em geral, são ineficientes, dão pouco dinheiro. De outro lado, nós temos atividades modernas, intensivas em tecnologia e capital, que são eficientes, dão muito dinheiro. Enquanto persistir essa competição desleal entre o extrativismo e as atividades modernas que dão muito dinheiro, a degradação da floresta prevalecerá sobre o desenvolvimento sustentável. Nós temos que pensar nesse novo extrativismo em como inverter essa equação, em como garantir que o extrativismo, competindo com essas atividades modernas, dê tanto ou mais lucro do que essas atividades modernas intensivas em capital. É assim que nós vamos garantir, na prática, de verdade, que o desenvolvimento sustentável se dará com a preservação florestal. Agora vem a provocação. O pacto estabelecido pelo Estado brasileiro com Chico Mendes tem demonstrado, a cada dia que passa, uma crise que parece lhe colocar próximo de um desfecho. O desafio que nós temos hoje, nesse momento histórico, é em como estabelecer as bases de um novo pacto entre o Estado e os extrativistas. Um pacto que estabeleça as condições para que o extrativismo não seja apenas uma atividade de retaguarda, atrasada, de cunho e natureza artesanal, mas que o extrativismo seja uma atividade moderna, que gere riqueza e gere renda para as comunidades, que favoreça todos aqueles que têm o extrativismo como vocação e que querem continuar desempenhando essa mesma atividade. Eu aqui apresento 4 propostas de componentes que deveriam compor esse pacto. Não é mais um pacto, antes de entrar nesses componentes, um pacto organizado pelos mesmos agentes. Hoje, as lideranças extrativistas são outras. Não é mais um pacto organizado pelo mesmo Estado. Na época, era um Estado fechado, ainda em regime de transição para a democracia. Mas é um pacto aberto, que envolva todas as comunidades extrativistas, que envolva todos os representantes do governo federal, que envolva os representantes dos estados e todas as lideranças que se preocupam com a Amazônia e com o país. O primeiro componente desse pacto seria a agregação de valor aos produtos extrativistas. A transformação desses produtos extrativistas próximo à comunidade onde eles são extraídos pode se dar por 2 caminhos. O primeiro caminho é um caminho privado. Podemos e devemos atrair para as proximidades das comunidades extrativistas aquelas empresas hoje localizadas no sul e no sudeste que poderiam se associar com os extrativistas e auxiliar na transformação desses produtos, agregando renda na base. Dificilmente conseguiremos, no primeiro momento, atrair aquelas empresas que lidam com alta tecnologia. Mas podemos, desde já, atrair, mediante incentivos do Estado, aquelas empresas que lidam com tecnologia média. Mas o segundo caminho talvez seja o mais interessante a curto prazo. Esse é o caminho adotado hoje pelo governo do Acre, em que o Estado toma a frente do processo, funda uma empresa em regime de mercado, se associa com os extrativistas e passa a beneficiar os produtos adquiridos dessas comunidades extrativistas, repassando para eles uma parcela do lucro produzido. O resultado que nós temos percebido na reserva Chico Mendes é excelente. Estivemos lá há mais ou menos um mês, com a presença do Manuel, com a presença da professora Maria Alegrete e com a presença de outras lideranças extrativistas. E percebemos que o resultado efetivo
dessa liderança do Estado, tem sido a geração de renda e riqueza para uma comunidade que até então não tinha acesso a esses benefícios. Juntos, esse caminho público e esse caminho privado, além de aumentar